Olá, pessoal, tudo bem? A videoaula de hoje nós vamos trabalhar com vocês a ideia de polinômios, como vocês podem ver aqui no título. Nós vamos ver isso de uma maneira bem rápida, bem sucinta. Vou colocar para vocês extremamente assim aquilo que é necessário mesmo vocês saberem para darem conta de fazer os exercícios mais comuns, os que caem nas questões dos sistemas de ingresso aí das universidades, seja PISA, vestibular, etc. É um assunto que você vai ver que não é muito difícil, porque vocês já têm uma noção dele, uma vez que vocês já viram esse assunto no ensino fundamental. Então, nós vamos retomar e eu vou colocar para vocês aquilo que realmente interessa para vocês aí nas questões. Tá legal? Então, vamos lá. O que é um polinômio? Polinômio, na incógnita x, que nós representamos matematicamente assim, ó, P de x, polinômio na incógnita x, é uma expressão algébrica que normalmente tem o seguinte formato: a x elevado a n mais b x elevado a n menos 1 mais c x elevado a n menos 2 e assim sucessivamente até um último que eu vou chamar de k. Uma expressão algébrica desta natureza que aqui está, quer dizer, desse aspecto, que é conhecido como polinômio na incógnita x. Veja que essa expressão algébrica ela é constituída por diversas parcelas. E cada parcela que forma o polinômio, cada uma dessas parcelas aqui, ela é formada por um número real, um valor real, que é chamado de coeficiente numérico, um coeficiente numérico, e formado por uma parte que tem a incógnita, que é chamado de parte literal. É a parte que possui a incógnita do polinômio. Então, cada parcela que forma o polinômio possui duas partes. Uma parte real, que é um coeficiente, e uma parte literal, que contém a incógnita do polinômio, expressa através de uma potência. No caso aqui, uma potência com expoente n, certo? A parcela toda recebe o nome de termo do polinômio. Então, este que nós estamos analisando aqui é o termo em x elevado a n, vou colocar entre parênteses, em x elevado a n, no caso, né, deste polinômio. Esse aqui seria o termo em x elevado a n menos 1. Este aqui o termo em x elevado a n menos 2. E assim por diante. Então, cada parcela é um termo. E cada parcela, portanto, tem a sua parte literal, que é a incógnita, em forma de um expoente, com expoente, no primeiro caso aqui, com expoente n, depois n-1, n-2, ou seja, os expoentes da incógnita vão decrescendo, né, à medida que eu vou construindo o polinômio. Então, o primeiro termo tem expoente n, o segundo termo tem expoente 1 abaixo, n-1, o terceiro termo tem 2 abaixo, que é n-2, e assim por diante. Então, os expoentes vão decrescendo, até chegar ao x elevado a zero, que não há necessidade de escrever, porque x elevado a zero dá 1, e 1 vezes o coeficiente k vai dar o próprio k. Em particular, este coeficiente k aqui, ele é chamado de termo termo
independente de x. Isso é óbvio, né? Ele é independente de x porque ele é um termo que não possui a incógnita x. Na verdade, não é que ele possui, mas é porque a incógnita x que acompanha este coeficiente seria x elevado a zero, que se reduz a 1. Então, ele é chamado de termo independente de x. Ok? Então, de modo geral, isso é um polinômio. Observe que cada termo, como eu já disse, ele tem uma potência, né? E o termo cuja incógnita possui o maior expoente, ele dá aquilo que nós chamamos de grau do polinômio. Então, o grau do polinômio é o maior expoente que a incógnita apresenta no polinômio. No nosso caso aqui, nesse polinômio genérico, o maior expoente de x é n. Então, nós dizemos, nesse caso, que este polinômio aqui é um polinômio do grau n, ou de grau n. Então, o grau do polinômio é o maior expoente da incógnita. No caso aqui da incógnita x, porque a nossa incógnita aqui é x, tá certo? Maior expoente da incógnita no polinômio. O correto mesmo é dizer que é o grau do monômio de maior grau. Mas fica muito, uma frase muito, assim, parece cheio de trocadilhos. Então eu prefiro dizer assim, é o maior expoente da incógnita que aparecer no polinômio. Então, voltando, este polinômio aqui, um polinômio genérico que eu escrevi, é um polinômio de grau n, ou do enésimo grau, como a gente costuma dizer. Tá bem? Ressalvando então aqui agora que A, B, C, etc., até o K, que são os coeficientes do polinômio, né? Esses coeficientes, eles são números reais, né? E o n, por ser expoente, é um número natural, visto que só existe expoente inteiro e positivo, né? Pode até aparecer um expoente fracionário, sim, mas ele se reduz depois a um expoente inteiro, porque a gente inverte por propriedade de potência. Então, fica aí esta ressalva que a gente está fazendo aí. Tá bem? Então, por enquanto, essas são as introduções que a gente faz no polinômio. Só para dar um exemplo para vocês, né? Uma expressão, então, do tipo, por exemplo, 5x² mais 2, desculpe, mais 2x³ menos x² mais, sei lá, por exemplo, 3x menos 11 é um polinômio na incógnita x, porque a incógnita que aparece é x. 5, 2, menos 1, 3 e menos 11 são os seus coeficientes. 5x² é um dos seus termos, que possui o coeficiente 5 e a parte literal x elevado à quarta. Como 4 é o maior expoente dessa incógnita, então este aqui para nós é um polinômio do quarto ou do quarto grau, ou de grau 4, que é a mesma coisa.
Então, você observe que ele é exatamente deste formato. Olha, tá vendo? Ele tem um termo em x à quarta, um termo em x ao cubo, um termo em x ao quadrado, um termo em x e um termo independente de x. Este, portanto, é um polinômio do quarto grau completo. Quer dizer, ele tem todos os termos, todas as partes de cada termo. Tá certo? Então, isso aí é que é um polinômio. Mais uns outros conceitos sobre polinômio. Valor numérico. Valor numérico. Olha, o que é valor numérico de um polinômio? Veja que o próprio nome ele indica. Um polinômio ele é uma expressão algébrica que depende da incógnita. Cada termo tem um monômio com um coeficiente multiplicando a incógnita em forma de potência. Correto? Então, nesse exemplo que eu dei anteriormente, nesse exemplo aqui, 5x à quarta mais 2x ao cubo, né? Menos x ao quadrado. Neste exemplo aqui, que eu vou passar só um pedaço dele para cá, nesse polinômio p de x daquele exemplo anterior, só vou pôr uma parte dele aqui. 5x à quarta mais 2x ao cubo, né? Mais 2x ao cubo. E etc., que eu coloquei aqui aquela hora, né? Este polinômio, ele depende, cada termo dele, né, tem uma parte numérica multiplicando a parte literal, e, portanto, esta operação que está aqui, descrita na expressão algébrica, ela naturalmente vai assumir um determinado resultado, um determinado valor, dependendo do que x valer. Então, se eu faço, por exemplo, x igual a 1, ou x igual a menos 2, ou x igual a 10, e substituo aqui nesse polinômio, esta operação vai me dar um resultado, e esse resultado é chamado de valor numérico deste polinômio. Então, seria o caso, por exemplo, de eu calcular o valor numérico deste polinômio p, para x valendo, vamos dizer, 1. Calcular p de 1 é calcular o valor numérico deste polinômio quando a sua incógnita x assumir o valor 1. Então, para eu fazer esse cálculo, o p de 1, basta eu vir aqui no polinômio e substituir o x por 1. Portanto, nós vamos ter 5 vezes 1 elevado à quarta, mais 2 vezes 1 elevado ao cubo. Nesse polinômio pequenininho, que vai nos resultar 5 mais 2, 7. Este aqui, portanto, é o valor numérico deste polinômio p de x, quando a gente substitui a incógnita x por 1. Portanto, p de 1, como a gente simboliza aí na matemática, né? P de 1, nesse caso, resulta 7. Isso é o valor numérico do polinômio. Essa ideia de valor numérico, e sobretudo quando ela é representada assim, P de 1, P de 2, etc., ela é muito importante você saber, porque nós vamos utilizar esse simbolismo várias vezes aí no polinômio. Tá ok? O que nós vamos ter que dominar sobre polinômios? De modo geral, operar com polinômios, então nós vamos ter que dominar como é que se faz uma adição de polinômios, uma subtração de polinômios, uma multiplicação de polinômios e assim por diante. Adição e subtração de polinômios é muito simples. Vocês já viram isso lá no ensino fundamental. Nós só podemos somar ou subtrair aqueles termos que forem
semelhantes, ou seja, que tiverem a mesma parte literal e que forem do mesmo grau. Isso significa que eu só posso somar ou diminuir em 2 ou 3 polinômios aqueles termos que forem todos na incógnita x e todos com o mesmo expoente. Então, eu só posso chamar x ao cubo com x ao cubo, x ao quadrado com x ao quadrado, e assim por diante. E como é que se faz a soma? Simples. Somamos os coeficientes, ou diminuímos, né, os coeficientes e repetimos a parte literal, com expoente e tudo. Então, adicionar e subtrair polinômios é a coisa mais simples do mundo. Por exemplo, somar 3x à quarta mais 5x à quarta, eu vou somar os coeficientes, 3 mais 5, 8, e repetir a parte literal, x à quarta. Então, 3x à quarta mais 5x à quarta, 8x à quarta. Da mesma forma, você procede para fazer a subtração. A multiplicação. Bem, a multiplicação basta você recordar que multiplicar, parte literal, é multiplicar potências que têm a mesma base. E aí você se recorda lá quando você estudou potência. Quando a gente multiplica duas potências que têm a mesma base, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Então, por exemplo, fazer 3x à quarta vezes 5x ao cubo é fazer 3 vezes 5, 15. Depois, x à quarta vezes x ao cubo, multiplicação de duas potências com a mesma base. Então, repito a base, x. E somo os expoentes. 4 mais 3, 7. Então, 3x à quarta vezes 5x ao cubo, 15x elevado a 7. Entenderam? Divisão. Seguimos o mesmo raciocínio. Dividimos os coeficientes e depois as partes literais. É divisão de potência de mesma base. Então, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Fazendo isso termo a termo, a gente consegue somar ou diminuir, ou multiplicar ou dividir polinômios. Ok? Essas operações genéricas assim vão ser muito pouco pedidas. Elas vão aparecer mais no desenvolvimento das operações. Mas calcular adição, subtração, multiplicação assim diretamente, faça a multiplicação desse polinômio por esse ou daquele por esse. Isso aí é muito pouco pedido nas questões das provas aí de PISME, vestibular, etc. O que vai cair mais são outros contextos de polinômio, mas que no desenvolver do exercício você vai ter que fazer aí soma, subtração, multiplicação de polinômios. Mas existe um tipo de divisão de polinômios que nós não podemos deixar de falar e nem deixar de estudar, que são casos especiais de divisão que nós vamos ter que aprender, principalmente porque eles vão ser básicos para o estudo das equações polinomiais, que é o assunto que nós vamos ver na próxima aula. Então, só para a gente arrematar a aula de hoje, vamos colocar aqui um exemplo. Digamos que eu tenha um polinômio p de x e que ele seja 3x à quarta menos 2x ao cubo mais x ao quadrado menos 3x mais 7. E tenhamos um polinômio q de x que seja um polinômio, por exemplo, sei lá, x ao cubo menos x ao quadrado mais 2x mais 1. E que eu queira fazer a soma px, p de x, mais q de x. Como eu disse,
somar esses dois polinômios é somar os termos que são semelhantes. Então, eu só posso somar x à quarta com x à quarta, x ao cubo com x ao cubo, e assim por diante. Então, quando eu adiciono este polinômio com este que está aqui, quando eu faço a soma, o termo 3x elevado a 4 do p de x não tem um correspondente lá no q de x. Então, ele vai ser repetido, porque é como se eu estivesse somando ele com zero, com 0x à quarta. Então, 3x à quarta mais 0x à quarta, que é o termo em x à quarta que deveria estar aqui, né? Vai dar, então, 3x à quarta. Menos 2x ao cubo, somado com mais 1x ao cubo, vai dar menos 1x ao cubo. Mais 1x ao quadrado, menos 1x ao quadrado, 0x ao quadrado, que não tem sentido escrever. Depois, menos 3x mais 2x menos x. E, finalmente, 7 mais 1 mais 8. Pronto. Então, o polinômio resultante da soma de px e qx é este polinômio incompleto que está aqui do quarto grau. Ok? Certo? Se fosse subtração, eu faria a mesma ideia. Eu ia fazer 3x à quarta menos 0x à quarta, que estaria aqui. Daria 3x à quarta. Depois eu ia fazer menos 2x ao cubo menos 1x ao cubo. Então, daria menos 3x ao cubo. E assim sucessivamente, até chegar no termo independente. Entendeu? Se fôssemos fazer a multiplicação desses polinômios, se eu fosse fazer, por exemplo, px, p de x, vezes o polinômio q de x, aí bastaria colocar um adiante do outro e fazer a propriedade distributiva da multiplicação em relação à soma. Eu ia fazer isso, ó, ia escrever entre parênteses o polinômio px, 3x à quarta, menos 2x ao cubo, mais, ou menos, né? Mais x ao quadrado, menos 3x mais 7, e multiplicar pelo outro. Colocava aqui dentro, x ao cubo, menos x ao quadrado, aí, mais 2x mais 1. E agora aplicaria a propriedade distributiva. Então, eu viria aqui, ó, 3x à quarta vezes 1x ao cubo, multiplicação de potência de mesma base. Então, eu ia fazer 3 vezes 1, 3. Depois, x à quarta vezes x ao cubo, x é 7. Depois eu vou agora, o 3, que é a propriedade da distributiva. Agora, o 3x à quarta, lá na frente, com menos x ao quadrado. Então, seria 3 vezes menos 1, menos 3. E depois, x à quarta vezes x ao quadrado, repete-se a base, desculpe, repete a base e soma os expoentes. 4 mais 2, 6. Depois eu iria com 3x à quarta lá no próximo. 3 vezes 2 mais 6. X elevado a 4 vezes x elevado a 1, x elevado à quinta. Aí. E assim sucessivamente, com cada um desses termos, até que eu terminasse de fazer essa distribuição em todos. No caminho, se aparecerem termos semelhantes,
ou seja, aqueles termos que têm x elevado à quinta e x elevado à quinta, x elevado à quarta, x elevado à quarta, somo esses termos, ou diminuo, né, esses termos semelhantes para reduzi-los a um termo só. E aí vai resultar um polinômio aqui, que é o resultante da multiplicação desses dois polinômios. Procederia mais ou menos do mesmo jeito para fazer a divisão. Porém, nós vamos dedicar uma aula específica apenas para estudar a divisão dos polinômios, que é o assunto mais importante, talvez, do estudo de polinômios. Tá ok? Então, espero que até aqui fique entendido e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau para vocês.